como controlar o medo de falar em público e estar sempre preparado para trazer uma palavra de saudação em sua igreja ou até mesmo uma pregação. Eu vou te ensinar como fazer isso em 4 passos bem simples. Passos esses que me ajudaram a parar de pregar com os olhos fechados. Sim, eu pregava com os olhos fechados no início do meu ministério. Também pregava parado como se fosse uma estátua e não conseguia nem respirar. Graças a esses passos que eu aprendi e vou compartilhar com você nesse vídeo. Hoje eu tenho mais desenvoltura, mais facilidade para estar comunicando a mensagem que Deus colocou em meu coração. E eu tenho certeza que é essa a vontade que você tem no seu coração, compartilhar com mais segurança aquilo que o Senhor já tem revelado a você. E é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Graça e paz a todos, eu me chamo Wagner Melo, prego a palavra de Deus há mais de 15 anos e estou pastor auxiliar aqui na igreja a qual eu congrego. Já compartilhando a tela do computador aqui com vocês, o primeiro passo foi o estudo. Por quê, irmãos? Se você não estudar a palavra de Deus, você sempre vai se sentir inseguro para poder compartilhar ela. O que vai trazer segurança para você é investir tempo em estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você se alimenta da palavra, você se torna uma pessoa fonte. Alimentado da palavra, você só pode alimentar outras pessoas com a palavra de Deus. Porque cada um compartilha com o outro aquilo que carrega dentro. Porque a insegurança que nós temos, boa parte dela é porque nós não nos sentimos preparados e às vezes não estamos preparados. Por quê? Porque não estamos estudando, porque não estamos meditando. Queremos falar da palavra de Deus, mas sem estudá-la, sem meditá-la. E isso é uma incoerência terrível. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Já no início do meu ministério, eu ouvi essa frase aqui que eu quero compartilhar com você. Se você não se senta para aprender, nunca, jamais deve ficar de pé para ensinar. Esse é um lema que eu carrego no meu coração e até acrescento algo dizendo: o dia que eu parar de me assentar para aprender, eu também devo parar de me levantar para ensinar. Porque eu só posso ensinar acerca daquilo que eu aprendo. Eu aprendo lendo a Bíblia, lendo livros, ouvindo pregações, indo a pessoas que já têm uma maior experiência. E assim eu posso fortalecer-me e cada dia mais eu vou controlando o medo de falar em público. Presta atenção, que é controlar o medo de falar em público. Porque até o dia de hoje, depois de mais de 15 anos pregando a palavra de Deus, eu ainda sinto frio na barriga, eu ainda sinto medo, dependendo do local que eu vou estar me apresentando para pregar a palavra de Deus, eu me sinto desconfortável, mas eu aprendi a superar isso. As técnicas que eu estou te dando aqui não é para que você não sinta mais medo, porque o medo a gente sempre vai sentir. É para que você possa sentir e controlar e dominar o medo e não ser dominado por ele. Eu quero antes falar para você algo interessante aqui nesse próximo passo. Pedir para você tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. O objetivo desse canal é te ajudar a iniciar no seu ministério de pregação. Então toque no botão preto logo abaixo, inscreva-se aqui no canal, me ajude a atingir a meta desse mês de 3.000 inscritos aqui no canal. O segundo passo que você precisa dar, fazer anotações. Você tem que anotar, é quase igual você ter uma colinha. Por quê, irmãos? Você vai perceber que você vai ter mais controle sobre aquilo que você vai estar falando. Não é ficar preso àquela anotação, mas é você, por exemplo, não se perder na hora que você está criando a sua linha de raciocínio, na hora que você está falando em uma célula ou trazendo uma palavra de saudação em sua igreja. Observe aqui, que esses são alguns dos meus cadernos de anotações. Eu devo ter uns 4 ou 5. Por quê? É mais uma outra frase, parece uma frasinha clichê, mas você precisa lembrar disso. Tudo o que você não anota vira poeira. Então, todo momento que eu estou estudando, eu estudo bastante, eu estou anotando, eu estou fazendo um apontamento. Para quê? Para que eu não venha perder aquela inspiração que o Espírito Santo me trouxe. E eu levo algumas anotações para quê? Para que eu possa seguir uma linha de raciocínio. Aqui no canal eu já tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu ensino você a montar uma pregação, estruturar um esboço de uma pregação passo a passo. Vai conferir lá depois desse vídeo. Qual é o terceiro passo que você precisa dar? É praticar. E o que é esse praticar, irmãos? Quando eu aprendo algo novo, minha filha fica brava comigo, minha esposa, porque eu começo a compartilhar com elas. Porque antes de eu chegar num macro
público, eu tenho que ministrar a micro público. Você vai ver que os apóstolos eles ministravam nas casas, eles ministravam um a um, e eles também ministravam em grandes públicos. Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. Então ele ministrou uma palavra para um público bem amplo. Mas preste atenção, no início do meu ministério, vários outros irmãos iniciaram, começaram a pregar juntamente comigo. Então nós acabávamos compartilhando um com o outro aquilo que estávamos aprendendo. Aí um ia acrescentando ao outro um aprendizado, um ensinamento, ou até mesmo um falava assim, acho que isso que você está falando não tem muito sentido. Para quê? Para evitar você falar alguma coisa errada no altar. Então, se você está iniciando o seu ministério, você tem que praticar aquilo que você aprende. Praticar no seu dia a dia, praticar no sentido de viver e praticar no sentido de falar. É como se você fosse treinar por muitas vezes, irmãos e irmãs. Eu me peguei falando sozinho. Era como se eu tivesse... O grupo de louvor não tem que ensaiar para cantar, é como se eu estivesse ensaiando aquela apresentação. Mas na realidade eu só estava me familiarizando cada vez mais com aquele assunto. A ponto de que aquele assunto e eu temos que ser uma única pessoa, temos que estar juntinho. E isso só é possível com a prática. Então se eu aprendo algo novo e eu não praticar no meu dia a dia, não falar, não contar para alguém, isso provavelmente entra no esquecimento. Mas uma das técnicas de aprendizado mais forte que existe é o ensino. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Nós aprendemos ensinando. Então, aprendeu algo novo? Compartilhe com o vizinho, com o amigo, com o irmão mais chegado da igreja. E você vai perceber que quando você for falar sobre isso para a sua igreja, no macro público, você já está se sentindo mais seguro. Porque você treinou no micro público, no público pequeno. A quarta dica que eu tenho que te dar para você vencer o medo de trazer uma palavra de saudação na sua igreja é ter uma vida de oração. Você tem uma vida de oração, o Espírito Santo, ele vai te ajudar a vencer o medo. Não é deixar de sentir medo, eu preciso frisar isso aqui, não é deixar de sentir medo, mas é sentir o medo e controlar. Porque o medo vai nos fazer se preparar, é o medo que está fazendo você assistir esse vídeo aqui, porque você não quer passar vergonha, não quer passar um constrangimento, não quer ensinar algo errado, por isso que você está aqui se assentando para aprender. E isso é uma atitude nobre na sua vida. E guarda essa frase: o aprendizado nunca acaba. Crendo nisso, eu te indico esse outro vídeo aqui, onde eu te ensino a estruturar uma pregação passo a passo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui na parte dos comentários e deixa aqui um comentário de apoio para o nosso canal.